Bom, o vídeo de hoje de The Vampire Diaries, a gente vai continuar nossa linha cronológica e a gente finalmente está chegando no presente, quase na primeira temporada de The Vampire Diaries. Porém, hoje a gente vai falar sobre os anos 90 nesse universo. Os anos 90 nesse universo de The Vampire Diaries, a gente não sabe muito dele, por causa que poucas coisas aconteceram nesse ponto. Porém, aconteceu um nascimento de pessoas muito especiais para esse universo. Então a gente vai ter que começar a nossa lista aí dos anos 90 com a Vicky. A Vicky, 20 de agosto do ano de 1991, sendo a mais velha ali deles. Ela tava 2 anos à frente da maioria deles, por mais que parecesse às vezes mais, mas não era isso, não, ela só era isso de mais velha mesmo. Então em seguida ali, como mais velho daquela nova... Porque a Vicky nunca foi amiga, né, deles, ela era a irmã mais velha do Matt, então não fazia parte ali do ciclo de amizade deles. O mais velho do ciclo, no caso a mais velha, é a Bonnie, já que ela nasceu no dia 10 de maio de 1992. E ela foi logo seguida pela Helena, que nasceu no dia 22 de junho de 1992. E a gente sabe que elas eram muito amigas desde o nascimento delas, e que a Miranda Gilbert, que era a mãe da Helena, era a melhor amiga da mãe da Bonnie. Então, assim, elas foram realmente, tipo assim, melhores amigas, que as mães foram melhores amigas. As mães foram a geração Gilbert Bennett, amigas, e as filhas também foram. Então é muito legal ver isso. Depois da Helena, a gente tem o nascimento da Caroline, no dia 10 de outubro de 1992. Nossa, a Caroline nascia aí mais pro final do ano. Enquanto o Matt, ele já nascia no dia 26 de fevereiro do ano de 93. Então isso aí já era em outro ano, né? Ele acaba nascendo bem no começo do ano, por isso que ele estuda ainda junto com eles, mas ele só nasceu em 93. Já o aniversário do Tyler, a gente não acha uma fonte assim 100% certa. Em alguns lugares você vai achar que a data dele foi no dia 10 de fevereiro de 92. Então isso faria ele o mais velho de todos ali, até mesmo antes da Bonnie. Porém, em outras fontes você acha que foi no dia 10 de fevereiro de 93. Eu acredito que seja mais pro ano de 92, por causa que a primeira temporada de The Vampire Diaries ocorre no ano de 2009. E se você subtrair 17 anos, ele fica em 92. E o Tyler parecia mais velho do que eles, mas pode ser que tenha sido em 93 também, que ele só teria 16 anos. Então também daria certo. Já no ano de 1994, a gente tem 2 grandes tragédias nesse universo. No dia 9 de maio de 1994, 2 tragédias aconteciam ao mesmo tempo. Enquanto em Portland, em outra cidade lá dos Estados Unidos, não em Mystic Falls, o Kai, ele chamado Malachi Parker, ele fazia parte de uma família de bruxos, que fazia parte de uma convenção chamada Convenção Gemini, que a gente já ouviu falar deles aqui, que é a mesma convenção da onde os hereges vieram e que estavam caçando eles. O Kai, ele era dessa convenção e ele era o filho mais velho junto com sua irmã gêmea, a Josette. Porém, o Kai nasceu sem a habilidade de fazer magia. Ele nasceu um sifão, assim como os bruxos hereges. E a gente já sabe que a Convenção Gemini meio que tinha um horror a sifões, tinha esse preconceito contra eles. E não foi diferente com o Kai. O pai do Kai tratou ele muito mal a vida inteira. E na Convenção Gemini, a família Parker é a família líder. E essa família, a Convenção Gemini em si, tem uma cultura de terem muitos filhos gêmeos. Por isso que o nome da convenção é Gemini. E os filhos gêmeos da família líder, no caso da família Parker, quando chegam aos 22 anos, precisam passar por um processo chamado a fusão, que foi uma maldição jogada em cima da família deles, onde esses gêmeos são obrigados a se fundirem magicamente no mesmo corpo, após uma luta mental, e quem ganhar absorve o seu gêmeo. E o gêmeo que perder, morre, porque ele perde a alma dele. É como se fosse uma morte cerebral. E aí, o pai deles sabia que o Kai ganharia, porque o Kai, mesmo sem magia, era mais forte do que a Jo. E por ele conseguir sugar magia, na hora da fusão, era só ele sugar a magia da Jo e matava ela. Então o pai dele faz o seguinte, o pai dele começa a ter filhos, muitos filhos, pra ver se vem outro casal de gêmeos pra poder usar. Por causa que assim, tem que ter um casal de gêmeos pra fazer a fusão. Se um deles fazer, o outro não precisa. E ele tem, depois do Kai e da Jo, mais 4 filhos que não vêm gêmeos. E aí no filho
5 e 6, que no caso, né, após o Kai e a Jo, ele tem um casal de gêmeos, a Liv e o Luke. E ele diz que a Liv ou o Luke serão os líderes da Convenção Gemini, não o Kai. Porém, o Kai sempre quis ser líder da Convenção Gemini. E o Kai fica muito chateado com isso. Só que o Kai, ele era sociopata. Então, como ele resolve isso? Conversando com a família dele? Não. Ele espera um dia quando o pai e a mãe saem, no dia 9 de maio de 94, e começa a matar seus irmãos. O Kai diz que 2 deles ele matou com um machado, né? Um deles ele enforcou na escada da casa, e o quarto ele afogou na piscina. Que eram esses filhos ali do meio que a gente não sabe nem o nome. Então, quando ele acha a Jo, ele esfaqueia ela com um facão de caça e deixa ela sangrando porque ele precisava dela viva pra fusão. E vai atrás da Liv e do Luke. A Liv e o Luke se escondem dentro de um armário e a Jo encontra eles. Ela consegue tirar o facão enquanto ele estava matando outros irmãos, pega os gêmeos e faz um feitiço de invisibilidade neles, que é a marca registrada da Convenção Gemini, o Invisible. Porém, o Kai acha ela e não vê os gêmeos. Porém, quando ele chuta ela, ele chuta os gêmeos e os gêmeos saem correndo. Então ele vai atrás dos gêmeos. Porém, a Jo diz pra ele que vai fazer a fusão com ele, só ele parar de matar as pessoas. Que ainda tinha pelo menos a Liv e o Luke. E ele aceita e fica esperando no outro dia, que vai ter um evento celestial, que é um eclipse, que potencializaria a fusão. E aí a Jo pega a faca e bota toda a magia dela naquela faca, deixando de ser bruxa. Então, quando eles vão fazer a fusão no outro dia e começam lá a fazer o feitiço, o Kai vê que ela tá sem magia. E que os outros bruxos da Convenção Gemini não estão falando o feitiço da fusão. Estão falando um outro feitiço que ele não conhece. E quando ele olha pra trás, o pai dele chega com um ascendente na mão e começa a fazer o feitiço verdadeiro, que faz uma dor no Kai, que ele cai no chão, começa a se debater e o Kai é preso num mundo prisão. Da mesma forma que os hereges e a Lily foram presos lá em 1903. Porém, o Kai é preso num mundo prisão de 10 de maio de 94, onde ele vai ficar revivendo aquele eclipse. E é muito triste um comentário do pai do Kai na 6ª temporada, quando ele fala: como você acha que foi quando eu cheguei em casa e encontrei 4 dos meus filhos mortos e uma delas com um facão na barriga? É realmente muito triste o fim que a Convenção Gemini teve. Então, e não sou Kai Stan. Eu acredito que ele mereceu tudo que ele passou. Não a parte de preconceito por ele ser sifão. Eu acredito que esse foi o único erro do pai dele. Mas os irmãos não faziam nada com ele. Principalmente porque eram todos crianças. Então, matava o pai, sabe? Mas não, ele preferiu ir pelo lado difícil. Porém, nesse mesmo dia, já no dia 10 de maio de 94, enquanto o Kai estava sendo preso, estava acontecendo uma festinha, uma social em Mystic Falls, na Mansão Salvatore. Na época ainda Pensão Salvatore. E o Zach Salvatore, ele tava lá com a esposa dele, a Gale. A Gale tava grávida. A linhagem Salvatore estava sendo perpetuada. E o Stefan tava junto com eles nessa época. Não era mais estripador. E o Damon chega nessa festa. Ele até dá em cima da xerife Forbes, que na época a Caroline era bebezinha. Ela mostra uma foto da Caroline pra ela. Aí ela fala: meu marido não veio aqui por causa que teve um imprevisto. Provavelmente o pai da Caroline, né, ele era gay, porém ele não se assumiu até a Caroline já ser mais velha. Então provavelmente ele devia estar dando suas escapulidas. E então o Damon ainda não estava muito bem. Ele estava ainda... A gente não sabe se ele estava sem humanidade ou se, assim como na primeira temporada de The Vampire Diaries, ele só não estava ligando para aquilo à sua volta. Que tem uma diferença, né? Às vezes eles estão com a humanidade, mas estão meio... quase sem humanidade. E aí no final da festa o Damon ataca a Gale
que tava grávida. E o Stefan e o Zack entram em desespero pedindo pra ele não matar ela. Porém, ele quebra o pescoço dela e mata ela grávida. E sai dali. O Stefan, então, consegue levar o corpo da Gale até o hospital em tempo suficiente para que o feto seja removido ainda com vida. E o Stefan não conta isso pro Zack, por causa que seria um perigo por causa do Damon, e bota o bebê na adoção. Esse bebê seria Sarah Salvatore, que também ficou conhecida como Sarah Nelson, pelo sobrenome que ela ganhou da família dela. E no ano de 1994 também tivemos o nascimento de Jeremy Gilbert. A gente não sabe o mês ou o dia, mas sabemos que foi no ano de 94, já que ele é 2 anos mais novo. 1 ano e pouquinho mais novo do que a Helena, mas pelo ano são 2. Então é por isso que ele nasceu em 94. E pro nosso próximo vídeo fica o acidente dos pais da Helena, que aconteceu em junho de 2009, assim como o resumo da primeira temporada de The Vampire Diaries.